Fala pessoal, começa agora o JAcast. E a minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu tenho admiração muito grande por ela, né? Ela é japonesa, gente. Para desvendar esse nome dela, como que é o nome, só ela falando mesmo. Eu sei que ela é casada com José, e tem 2 filhos. E eu vou dar essa honra de pedir para você se apresentar. Keiko, é um prazer imenso ter você aqui no JAcast. Obrigada, o prazer é todo meu, estou muito feliz, né? E para quem não me conhece, meu nome é Keiko Shinoda, eu sou profissional da área de fisioterapia. Na verdade, eu vim para Macaé há 13 anos atrás. A princípio, na verdade, eu nem vim para essa minha área, né? Eu vim trabalhar com QSMS. Mas, em volta aos caminhos da área de saúde, que é a minha paixão, eu sempre retorno e estou aqui por conta disso também. Hoje eu sou casada, né? Eu conheci meu esposo aqui também em Macaé. Eu tenho 2 filhos. A Raninha, que tem 5, e o Aquinzinho, que tem 7, né? Que são a minha paixão, é minha motivação hoje, né? Não só profissionalmente, né? Mas tudo que eu faço pela minha família, eu sempre foco nos meus filhos, né? E eu estou muito feliz de ter a oportunidade de falar do que eu mais amo, que é a minha área de saúde, que é a fisioterapia. Que legal, né? E você vê quando você está falando, seus olhos brilham, né? Fala fisioterapia, fala da família, daqui a pouco começa a chorar todo mundo aqui. Keiko, fala mais um pouco pra gente sobre a sua trajetória na fisioterapia. Por que que você escolheu a fisioterapia? A fisioterapia, quando eu morava em Niterói, meu pai se mudou para lá. Eu tinha 18 anos, né? Na verdade. E eu me lembro que saiu uma matéria, eu estava vendo na televisão, sobre uma terapeuta tratando de uma paciente com síndrome de Down. O vínculo, o afeto, a gratidão, isso mexeu muito com o meu coração, né? E eu vi nessa área de reabilitação uma chance mesmo, né? De mudar a vida das pessoas. E aí eu abracei, né? Fui para a faculdade, 4 anos e meio. E fora a faculdade, eu quis continuar as graduações. Eu fiz uma pós-hospitalar, que me dá aí a visão cardiovascular, respiratória, pós-cirúrgico, tanto dentro do hospital, mas fora dele. Porém, a minha atuação da fisioterapia, eu trabalhei em clínicas, consultório, ambulatorial. Fui também para a área de empresas, né, com a IFEX, que foi uma experiência maravilhosa, tendo essa visão de ergonomia, muito bom. Eu aprendi bastante. E até mesmo, para quem não sabe, eu abracei a área também da ecoterapia por um projeto social que também edificou muito a minha vida, né? E a gente trabalhou bastante com o espectro autista. E o público idoso maravilhoso, que é a minha paixão hoje, domiciliar, que hoje eu trabalhei, né? Que conquistou meu coração. E que hoje eu estou procurando mesmo, né? Sempre me adaptar e me conhecer mais, né? Me capacitar ainda mais para esse público. Então, hoje o meu foco desse retorno à fisioterapia, porque como eu disse a vocês, né? Eu tenho 19 anos de formação. Por conta da família maravilhosa, eu atuei em 15, porque eu quis parar mesmo por conta da maternidade. Mas hoje, movida pela minha paixão, e meus 2 lindos já estão crescidos, eu retorno aqui focado por esse público que eu tenho tanto amor e empatia, que são os idosos. Que legal. É até essa pergunta que eu ia fazer para vocês, né? Qual é a tua área de atuação, né? Que você mais atua, que você mais gosta e por quê, né? Então, é essa área mesmo, né? Hoje pelo conta mesmo, né, do envelhecimento populacional, a gente vê um crescimento e desafios na área de saúde. A gente vê a saúde aí funcional, mobilidade emocional do idoso, né, trazendo esses desafios por conta desse crescimento. Então, a fisioterapia, ela vai atuar para melhorar a qualidade de vida e, principalmente, a autonomia. Algo que eu gosto muito de dizer, né, é o florescer na primavera da maturidade. Porque essa idade, pessoal, a gente sonha, a gente quer realizar, a gente quer continuar, né, com expectativas também. Porém, eu preciso do movimento. Eu preciso, né, da atuação das minhas funções no melhor possível para que me leve a ter essa qualidade de vida. Então, por isso que eu quero abraçar e estou aqui por conta dessa área, dentro da gerontologia. Que legal. E quais são as mudanças fisiológicas que o processo do envelhecimento traz para o idoso? O idoso é fisiologicamente natural, né? Você já tem essa perda de massa muscular. Com a perda, automaticamente se tem a força, perda da força, né? A gente tem um quadro comum chamado sarcopenia. A sarcopenia é a perda muscular da força. Ela faz com que esse paciente perca as funções da atividade diária. Por exemplo,
tenho dificuldade de sentar, levantar, andar, subir uma escada, carregar ali uma sacolinha de compra básica, atividades comuns, né? Então, ela, no caso um pouco mais grave, ela me dificulta, né? Traz desafios ainda maiores ou me dificulta em relação às atividades da vida diária. Eu tenho também uma falta de equilíbrio, o que se aumenta bastante, né? O risco de queda. E toda essa questão da acuidade também visual, né, ela me atrapalha na questão do equilíbrio. A parte de mobilidade, de funções, de movimentar, eu já tenho esse desafio do idoso, né? Para a gente que é algo comum, porém para eles, né, é um desafio, né? É todo um planejamento para poder fazer um esforço ainda maior. Você vê diferença também na questão da postura, né, que é bastante gritante, né, nas Sim. passadas do idoso. Então, é um conjunto ali, né, que são normais, porém, traz esses desafios maiores para eles executarem uma atividade da vida normal, atividades diárias, né, que são comuns para a gente. E o interessante quando você fala do idoso, né, que muitas pessoas que a gente vê, já vi algumas matérias na televisão, na internet, né, de agressão com os idosos, até Sim, mesmo sim. por não ter agilidade, por não ter pessoas que estão ali dentro cuidando deles, não tem essa paciência, né? Sim. E a gente já viu várias agressões. E é o que você fala, tá falando aí, da agilidade que eles têm para levantar, para andar, dificuldade, mas tem muitas pessoas que esquecem que aquele idoso que está ali foram nós hoje, né? Sim. E é bom você falar até sobre assunto, né? Você vê que o perfil do idoso é aquele que está dentro do ambiente familiar, né? Porque é a pessoa que realmente vai depender, né, do familiar, dos cuidados, do ambiente familiar. E realmente essa debilidade, essa fragilidade, se tiver um ambiente realmente de risco ali, de violência, acaba sendo, né, mais vítima ainda nesse sentido, né, mesmo dos ataques. Porém, quando a gente tem uma família acolhedora, sabe? O principal agente ali de contratar esse fisioterapeuta, ou esse terapeuta, ou a equipe multidisciplinar, né, Sim. que tem a visão de tratar esse idoso, na verdade, é essa família acolhedora. Então, quando ela tem essa visão da importância, entender o quanto ela precisa fazer pelo idoso, não só acolher, né, e entender que ele precisa de uma terapia, e a qualidade de vida dele muda, a autonomia muda, e até para essa família, ela traz uma praticidade também. Porque a partir do momento que o meu idoso ele consegue ter autonomia, né, para a família é uma segurança, ela traz um conforto também, né? E a gente tem uma logística com a família, porque as pessoas que estão lá trabalham, muitas vezes estudam, né? Então, você tem uma logística com esse idoso. Então, quanto mais ele também puder fazer em termos de autonomia, entra-se um conjunto funcional de família ali, né, com o idoso, acolhedora, que tem amor, ele cresce, é uma boa autoestima, e as pessoas sentem meio insegura, né, com todo esse processo multidisciplinar. Perfeito. E quais mudanças, né? Quais mudanças e adaptações que nós temos que fazer em uma casa, né? Que tem um idoso. E Sim, o melhor. sim. E o interessante quando a gente fala de idoso, antigamente a gente via a pessoa, o cara é idoso, o cara tem 55 anos, o cara é idoso, 60 é idoso, 65 anos. E hoje você vê pessoas hoje que, pela lei nossa hoje, idoso ele começa a partir de 60 anos, não é isso? Sim, mais 60. Mais Isso aí, 60, eu falo até mais 60, acima de 60. Mas você vê as pessoas com 60 anos, 65, 70, cara, muito ativo, correndo, fazendo exercício. Sim. E quais os cuidados que nós temos que ter dentro da nossa casa hoje, em termos de adaptações hoje? Certo. Antes de falar da casa, deixa eu só comentar realmente. A gente tem uma visão do idoso. Antigamente, não se deixe de fazer o crochê, que é um artesanato maravilhoso, né? Mas do ficar quieto, de ficar quietinho no local, né? De descansar. Porém, a gente vem até com as ciências, né? A análise sistemática, né? Dos artigos científicos, eles mostram que o movimento, né, as atividades, né, para esse idoso é muito mais benéfico. Então, a gente vê, assim, idoso fazendo musculação, idoso no crossfit, né, idoso correndo. O nosso corpo ele tem uma capacidade maravilhosa de florescer independente da nossa idade. É só você trabalhar, né, para isso. E em relação à casa, eu já trabalho com essa parte de ergonomia e me trouxe também um olhar crítico para dessa área em relação a preventivo às quedas em casa. E algo interessante, em primeiro lugar, né? Calçado, que às vezes as pessoas me perguntam, né?
a gente anda de Havaiana em casa, e idoso, gente, isso já, você aumenta esse risco de queda, né? Então, qual seria um calçado, pelo menos, ideal, né? Bacana falar sobre isso. Um calçado, como aqueles de comfort fechado, aquelas sandálias tipo papete, sabe? Sei. Apesar de elas serem abertas, ela adequa direitinho ali aquele pé do idoso, tem aquele fechamento lateral, né? O ambiente de casa, se você tem um ambiente que tem móveis com quina, algo simples de se resolver, porque a pele do idoso, ele é muito delicada. Qualquer batida, você pode abrir uma laceração, né? Uma ferida ali. Tem um adesivo que você compra até pela internet, que é um adesivo de silicone para quina, proteções de quina, tá? Isso é interessante. Outra coisa, tamanho de vaso sanitário, a altura pode prejudicar, pode levar com que ele torne um risco mesmo de queda, né? E a gente tem tampas de vasos hoje que vêm com adequação de tamanho, né? Você pode adaptar esse tamanho aí. Você pode também observar bastante em relação à iluminação, tá? A iluminação do banheiro, do corredor, de passagem que esse idoso vai estar utilizando em casa, tá? Barras mesmo, né? Aquelas barras para auxílio mesmo, né? De apoio no banho, pode ser corredor. Tapete, gente. Não utiliza tapete? Eu não indico. Porém, tapete que tem aquele antiderrapante, realmente sai emborrachado, que segura no chão para o banho, para o banheiro, eu também não vejo problema nisso. Então, tomando esses cuidados, assim, a gente já vai ter um grande preventivo no ambiente de casa. Vai facilitar, né? Toda Vai essa parte da sim, acessibilidade, né? Sim, com certeza. E o interessante é você falar de calçada, né? A gente vê que Macaé é uma cidade que tem seus problemas, como toda cidade tem, né? Mas eu vejo que eles estão mudando muito essa parte da acessibilidade aqui na cidade também, é muito né? Importante. Que a gente já viu algum tempo atrás, vi direto pessoas de mais idade caindo nessas calçadas, nesses buracos. Sim. E até é interessante, é bom você falar, aproveitar e falar também de aquelas vagas que tem especiais para cadeirante, para pessoas idosas, né? Aí você vê lá o carro da pessoa não é para idoso e o cara faz o quê? Coloca naquela vaga ali do idoso também, né? Dificultando mais ainda. Dificulta, porque esse idoso ele já tem uma debilidade, né? E a gente tem a prioridade, né? Que já está lá marcado, bonitinho, e eu acho que é uma questão mesmo de empatia e esclarecimento e entendimento, né? Principalmente de empatia, né, gente? Já sabe que é do idoso, que ele já vai estar ali, por estar dirigindo, na verdade, já é um idoso robusto, né? Que ele já está conseguindo ir lá no mercado fazer a comprinha dele. Porém, é uma questão de respeito mesmo da idade, né? E de consciência de cada um. Muita gente ele tem dúvidas sobre quando procurar uma fisioterapia. Certo. Qual é o momento certo dele procurar uma fisioterapia? Existe esse momento? Existe. Você tem esse idoso em casa, tá, pessoal? Percebe-se aí a perda da função, das atividades diárias. Tem dificuldade. Sentar, levantar. Já percebeu que às vezes mora no primeiro andar, mas prefere ter o elevador como opção por questão de ter dificuldade de subir a escada, tá? Não deixando o favor de usar aí o elevador, mas nesse sentido de não usar a escada. Percebe um prolongado, uma fraqueza, uma falta de movimentação por muito mais tempo, né? E aí também tem a questão dos pós-cirúrgicos, de quadril, de joelho, né? E as doenças neurológicas também, que é nessa idade, que são comuns. A demência, o Parkinson, né? O Alzheimer. E a questão mesmo que eu falei dos traumas ortopédicos pós-cirúrgico, né? Enfim, esse idoso, independente de estar com uma doença instalada, a fisioterapia ela é preventiva, principalmente nessa questão aí do preventivo a quedas, tá? Que bacana, cara. Isso é bom porque quando a gente fala assim, quando que eu vou procurar o fisioterapeuta, quando eu procurar um profissional dessa área para estar nos auxiliando, né? E o interessante é que eu vou até trazer pela gente homem, né? Que o homem, ele só procura um médico, na verdade, que ele nunca procura. Quem procura é a esposa, né? Assim é a mesmo. mulher, a mãe, ela que sempre procura que vai levar o homem ao médico, né? E muitas vezes essa dúvida, ela gera. Pô, peraí, mas meu pai ou minha mãe, meu tio não está sentindo nenhuma dor. Será se ele precisa ter um acompanhamento de um profissional desse? Então, essas dúvidas geram, né? Teve algumas pessoas que falaram, ó, no programa de amanhã vou estar trazendo a fisioterapeuta que ela é especialista em idoso, né? E todo mundo, João, faz essa pergunta, quando que eu tenho que levar meus pais para fazer um exercício? Como que eu tenho que fazer isso? Certo. Então, a partir do momento que você perde na questão das funções mesmo, né? Da qualidade da vida diária, você percebeu que nessas atividades comuns ele já não está dando conta de realizar no mesmo simples. Por isso que eu dou uma ênfase no sentido, não espere a doença se instalar.
A fisioterapia da gerontologia, né? Ela vai entrar na sua casa com prestação de serviço da fisioterapia. A gente vai atuar com uma avaliação específica para o idoso. Nessa avaliação, a gente vai ter a visão dele do risco de queda, né? Das suas funções, dinâmica durante a atividade. E toda a visão de plano de tratamento voltado para ele, né? Para ele poder viver em relação à qualidade de vida, né? Tem os seus benefícios, são maravilhosos. A gente vai estar fazendo esse trabalho com preventivo de quedas. Se você é uma família que tem um idoso, diminui, né, as hospitalizações, as idas aos hospitais. A gente vai trabalhar com esse idoso, diminuição crônica, né, das dores também. A atividade da vida diária, eu acho que é um dos principais. Quando você tem a autonomia de poder beber aqui, ó, a minha aguinha, né, de carregar meu copinho, levar, ter essa função de movimento, que seja mais simples, tomar meu banho, sentar no vaso, sentar na cadeira, levantar, passear, ir na esquina, comprar um pão. Além do movimento, isso mexe comigo, mexe com a minha autoestima, mexe com o meu ser, né? A minha identidade. Então, isso para o idoso é excelente, melhora a qualidade de vida. Que bacana, isso é muito bom. Nós estamos indo para um rápido intervalo, mas eu quero fazer uma pergunta que você vai responder quando a gente voltar do intervalo, né? Existem alguns mitos sobre a fisioterapia que você gostaria de desmitificar? Tem. Então, depois do intervalo, você responde. Tá bom. Até breve. Agora chegou a hora de faturar. E hoje nós vamos agradecer a nossa patrocinadora, é a Clínica L2. É a Clínica de Medicina do Trabalho. Você que está com sua empresa precisando de fazer seus exames, seus ASO, é só procurar a Clínica L2 com equipe de excelência. Vai estar prontinho para te atender. É só procurar a Clínica L2 para fazer os seus ASO. Você que está procurando uma empresa parceira para executar os seus treinamentos, é só você procurar a FX Group Treinamento. A FX Group é uma empresa especializada em normas de segurança do trabalho. Todo treinamento normativo é na FX Group Treinamento. E lá também você encontra todo o trabalho de locações de equipamento para trabalho em espaço confinado, trabalho em altura. E a sua empresa está precisando fazer toda a gestão de segurança, a FX faz todo esse trabalho. PGR, PCMSO, todos os seus laudos e ainda faz a sua gestão do e-social. É só procurar o time da FX Group Treinamentos. Você empresário que está precisando alavancar a sua empresa, você está em dúvida como que se organizar dentro da sua empresa? É só você procurar o Desafio do Empreendedor. Eu fiz, está aprovado, Desafio Empreendedor. Tem uma excelente gestão, tem uma equipe de excelência para ajudar a alavancar a sua empresa. Procura Desafio Empreendedor, nós vamos deixar o link aí, o endereço para você fazer contato. Você que está procurando aquela contabilidade de confiança, é só você procurar Adapt Contabilidade. Inclusive o dono da Adapt, o CEO, é o meu xará, João Vitor. Faz contato com a Adapt Contabilidade que vai fazer o seu atendimento de excelência junto da forma que você precisa. Adapt Contabilidade. Agora vamos falar dessa queridinha de Macaé, que é a loja Rosa MW Borges, cosmético, né? Você que está procurando todos os produtos de beleza, vai deixar aquela esposa linda, maravilhosa, até sua sogra, é só procurar a loja Rosa, que é a loja mais queridinha de Macaé, MW Borges, cosmético, prontinho para te atender. Lá tem uma equipe maravilhosa e você vai entrar e vai sair toda bonitona, toda gatona na MW Borges Cosmético. Você que está precisando daquela hospedagem maravilhosa em Macaé, é só você procurar o Hotel Brisa da Costa. Lá você vai encontrar as suas melhores acomodações. Você que quer dar aquele passeio, relaxar em Macaé, a Brisa da Costa está esperando por você. Ah, você quer passar um final de semana e não sabe onde se divertir? A Brisa da Costa tem um day use. Você vai lá, curte, você almoça, toma aquele café delicioso e tem uma equipe de excelência esperando por vocês. Brisa da Costa Suíte. Estamos de volta com o JCast e a minha convidada de hoje é Keiko. Eu não vou falar o sobrenome dela que é muito difícil, mas ela é fisioterapeuta especialista em idoso. E se você tem um idoso na sua casa e está precisando de uma pessoa que gosta de fazer esse trabalho, nós vamos deixar o contato dela, vai deixar o contato dela aqui também. Faz contato com ela, entra na rede social dela e faz contato que ela está prontinha para te atender a tua família. Keiko, nós fizemos uma pergunta. Sim. Você lembra da pergunta? Lembro. Então, eu vou voltar à pergunta, talvez alguém esqueceu, né?
Existe algum mito sobre a fisioterapia que você gostaria de desmitificar? Sim, meu amigo fisioterapeuta. O que a gente mais ouve é o choquinho e a massagem, não é isso? Na verdade, é tão interessante, né? Porque a gente não deixa de trabalhar com a eletroterapia, né? Que é o tal do famoso choquinho, né? O nosso TENS. E a gente associa um plano de tratamento, né? Não é só esse o choquinho, a massagem. Na verdade, o terapeuta, o fisioterapeuta, ele vai ter uma visão geral de um plano de tratamento específico, personalizado de acordo com a necessidade desse paciente. No meu caso, que é idoso, ele vai para lá, ele alonga, ele fortalece a musculatura, ele faz um trabalho de marcha, treinamento de equilíbrio, né? Treinamento de exercícios funcionais. Se eu precisar utilizar a eletroterapia, com certeza, mas vai ser de acordo com a necessidade dele. Não só parado como forma dinâmica, vai usar, fazendo os movimentos, continuando os exercícios que eu passar para ele, né? E uma coisa que eu gosto até de comentar, e quase as pessoas não sabem da geronto, né? Gerontologia. Eu só vou consertar um termozinho aqui rapidinho. Eu não sou especialista, porque o especialista hoje tem que fazer uma prova de especialização, tá? Com um sindicato específico dessa área. Mas eu estou me capacitando para atender ainda melhor vocês, idosos maravilhosos, tá? Eu estou aqui, sempre nessa visão de capacitação e todos os cursos possíveis que eu posso fazer nessa área. E eu não vou parar, né? Não só me apoio. Se Deus quiser, eu vou chegar ao meu mestrado nessa área. É isso aí, que bacana. Deixa eu chegar a um ponto, assim, apesar que foi uma pergunta, né? A gente conversando e eu passando já para outro assunto. O que é gostoso trabalhar com idoso, né? Eu trabalho com pistas visuais, né? Objetos lúdicos e coloridos. Por quê? A gente tem um lado bom também, mas tem os desafios na casa, né? Que às vezes aquele idoso ele vai ter uma resistência, né? Existe isso, uma resistência, né, ao tratamento. E acho que levando um pouco dessa questão do estímulo, né? Não infantilizando esse adulto de forma alguma. Porém, ele tendo um estímulo, sendo dinâmico, divertido ali para ele também, ele vai conseguir executar o que eu quero na parte técnica, né? Em relação ao exercício e objetivo final. Então, hoje eu trabalho muito com essa área voltada também com essas pistas visuais, né? O lúdico, também para essa questão mesmo do estímulo do idoso. E todo esse trabalho, ele é feito domiciliar, né? Você vai até a casa do paciente. Explica mais um pouco sobre isso também. Sim, para quem não sabe, né, a fisioterapia domiciliar é a prestação de serviço do fisioterapeuta com a mesma qualidade do local que seria um consultório, mas ele vai até a tua casa. Então, o que a gente vai fazer? Uma avaliação funcional. Se esse idoso, né, tem outras doenças instaladas, vai ser uma avaliação funcional, olhando para um lado também, de repente, neurológico, ortopédico, depende da situação. Vai traçar ali um plano de tratamento e vai fazer essa terapia em casa, com todos os aparatos que ele precisa, a gente leva, né? Toda a parte dos objetos, todos os aparelhos que precisa, tudo que ele vai precisar em relação de ter uma qualidade de tratamento com a fisioterapia, ele vai ter em casa. E quais são os benefícios da fisioterapia para o idoso? Os benefícios, a gente já tinha conversado também, principalmente fazer com que ele tenha essa autonomia, né? Essa liberdade, né? Das funções e atividades da vida diária, o preventivo a quedas, né? Que é muito importante, melhora essa questão do equilíbrio, a autonomia, diminui mesmo as idas aos hospitais, as internações, diminui as dores crônicas, né? E a felicidade, né? O autoestima, né? Que melhora bastante, a força muscular, por conta dessa quadro que eu te falei, da sarcopenia, que é até comum, então a gente melhora bastante a questão da força, ele se movimenta melhor, ele faz o que ele quer em liberdade, né? O que ele desejar em liberdade das coisas mais simples, diárias, e é isso. Que bacana. Você tem alguma história interessante, em caso de sucesso, que você pode contar pra gente? De Tenho. algo que você falou assim, caraca, eu encontrei ele assim e hoje ele tá nessa situação? Pessoal, eu tenho várias, mas eu vou contar uma atual que eu tenho atendido, né? Eu tô com um paciente hidrocefalia por pressão normal. Para quem não sabe, é um acúmulo de líquido aí no ventrículo do cérebro. E o que acontece? Ele vai ter uma alteração das passadas, da marcha, do andar, entra com um quadro de incontinência urinária e a diminuição, uma confusão mesmo cognitiva, né? Muitas vezes até na fala pode afetar. Porém, por conta, fez a cirurgia, passou pela cirurgia, mas a internação trouxe para ele esse quadro que eu tenho falado, que é da sarcopenia, né? Perda muscular, muita massa muscular, diminuição dessa massa, perdeu a força, ficou acamado. Parou de andar,
né? Vamos dizer que esse termo mais claro, parou de andar. E aí eu venho fazendo um trabalho com ele, gente, apaixonante, assim, né? Eu amo demais. E a gente fez um plano de tratamento, né? E eu tenho feito um trabalho com ele com carga, lúdico, dinâmico, senta e levanta, trabalho de marcha. E já tem 1 mês e meio, quase 2 meses com ele. E esses dias, ontem, né? Semana passada. Ontem não, foi semana passada. Eu fiquei muito feliz, gente, porque ele deu a primeira passada dele. Ele levantou, né? E mesmo que seja ainda com suporte de apoio, né? Do terapeuta, com o andador. E, gente, pensa na primeira passada, assim. Eu fico feliz porque eu sei que tudo na vida é o primeiro passo. E o primeiro passo, a gente sabe que dali para frente ele vai alcançar muita coisa, né? Com o apoio da família, com o apoio do terapeuta. E a gente vê um ganho, isso para o fisioterapeuta, as evoluções mínimas que sejam, talvez, né? Num olhar, mas para a gente é muito grande. Para ele, para o mundo dele, ele está ganhando um mundo novo, né? Novamente. E eu fiquei muito feliz, gente, muito com essas, sabe, ele tá andando, assim, mesmo com suporte de apoio, essa recuperação, né, de poder levantar da cama, e eu tô numa felicidade só com, sabe, com essa evolução. Cara, e maneiro ver você falando dando esse depoimento, né? Qual a emoção que você tem de estar vendo que parece que é uma criança que voltou e tudo aquilo, cara, muito bonito. Quando você faz aquilo com amor, que você gosta mesmo. Eu sei que você é essa profissional. A intensidade que você tem quando você entra num projeto, que você está cuidando, que você vê tudo isso, cara, isso não tem preço. E qual é a tendência, Keiko, hoje da tecnologia no mercado, hoje da fisioterapia? Tem alguma coisa que você pode compartilhar pra gente? Algo que tem me chamado a atenção. Eu não trabalho, tá, com essa área, mas algo que eu tenho visto muito, a neuromodulação transcraniana. Para quem não sabe, é um estímulo externo, né? Com as placas mesmo externas, tanto parte de magnética ou elétrica. Então, ela estimula o cérebro. Por exemplo, se eu fisioterapeuta, eu trabalho com esse paciente neurológico, eu continuo fazendo as minhas atividades, execuções, né, dos exercícios, da terapia, porém, com auxílio aí desse estímulo, tem se visto bastante resultado. Né, tanto diminuição de dor, a melhora aí da execução dos movimentos, tanto a parte da parte de fono, né, a parte de terapia também, da parte psicológica, depressões. Gente, é uma expansão nova, né, um tratamento novo que eu estou vendo realmente assim, grandes ganhos, né, e futuramente também eu quero adequar aí esse público maravilhoso, sempre poder crescer. Que bacana. Que nós estamos ficando por aqui. Foi, cara, muito prazeroso ter você aqui no JCast. Eu acredito que isso vai expandir muito. Esse aqui foi a parte que nós vamos ter o episódio 2 com você, porque tem muita coisa para falar. E eu queria que você deixasse um conselho para os pais, filho que tem um idoso em casa. Qual a prática eles terem que fazer no dia a dia para os pais ou para o idoso que está ali, que muitas vezes são os avós deles que estão ali? Qual conselho você daria para eles? Vamos dar umas dicas, né? A família, ela é muito acolhedora e importante para esse idoso. E ela prepara também esse ambiente da casa, né? Porque quando a gente vai trabalhar com fisioterapia, a gente tem que orientar a família até pelas questões de quedas, como a gente falou lá, dos detalhes, de que a gente poder melhorar e evitar as quedas em casa. E esse acolhimento com o idoso também é muito importante, tá? O amor mesmo, né? A paciência, esse olhar assim de paciência, mas em amor. Só que, porém, também, idoso não pode ficar parado, hein, gente? Se você puder fazer uma caminhada que seja, vai passear junto com ele, né? Vai andar um pouquinho, sempre faça com que ele se movimente. Se você puder, qual é a nossa tendência quando é idoso? A gente fazer por ele. Não, pega isso aqui, né? Não faz isso não, deixa ele fazer. Porque quanto mais ele buscar essa independência dele, né, melhor para ele também. É claro que a gente vai dentro do limite da visão, que é até onde ele pode, né? Procure um profissional capacitado nessa área, vai transformar a vida do idoso. Vai mudar totalmente em relação à qualidade de vida, ele vai melhorar, né? E tem uma outra visão, principalmente emocional da parte do idoso, a ter a sua independência, né? É uma idade, que eu repito novamente, é o florescer da primavera, da maturidade, pessoal. Então, eles estão aí para sonhar, né? Realizar. Então, eles precisam, sim, fazer algo em relação ao movimento, às qualidades de vida, às atividades da vida diária, que mínimo que seja, a gente começa por um passo, né? Igual ao paciente lá, a gente começa num passo, mas é para grandes realizações futuras, tá bom? Um prazer, eu amei estar aqui, foi um prazer somente falar da minha área, muito feliz. Que bacana. Agora, você que quer saber aonde encontrar a Keiko,
Fala aí qual a rede social que você tem, o número de telefone, contato, mesmo que a gente vai deixar aqui, mas fala aí para a pessoa saber onde vai encontrar você, essa profissional aí. Tá ok, pessoal, meu Instagram, tá? É Fiso_Keiko Shinoda. Meu telefone é 22 99761 4094. Entre em contato, que a gente vai estar respondendo com muito carinho, tá? E todas as dúvidas que vocês tiverem em relação a tudo que foi conversado aqui, né? Em relação ao idoso, estou à disposição também. E muito obrigada pela oportunidade e não podia agradecer ao Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, né? Que Ele nos capacita, né? Em todas as áreas, principalmente profissional. E eu creio que Ele me deu um presente, que é a fisioterapia. Amém. Pessoal, quero agradecer cada patrocinador desse programa. E você que quer fazer parte, patrocinar esse programa, ficar passando na TV aqui, é só fazer contato com o estúdio JCast, que estamos prontos para te atender também. E você que assistiu esse programa, compartilha, manda para os amigos, se inscreva, faça seu comentário para chegar a outras pessoas que precisam ouvir sobre uma entrevista, um podcast com um profissional dessa. Um grande abraço, até mais.